lápide de mármore trabalhada entre colunas que ainda se mantém de pé. Estivemos em outras ruínas, recordando o passado, observando a celeridade do tempo e a vã cultura das vaidades. Também observando, por outro lado, como tudo na terra é transitório e como as nossas ambições são de caráter egoístico e como não temos nada. As grandes fortunas que viveram na região, mais tarde inclusive os conquistadores otomanos e outros, todos passaram. O tempo esqueceu-os. As suas obras são hoje sacudidas pelo vento, açoitadas pelas areias, como glórias de dias que não voltam mais. Mas a mensagem devida, os exemplos, sim, estes ficaram. Daí saímos para o nosso grande passo. Conhecer a casa que, segundo a tradição, Maria teria vivido. Há um túmulo de Maria de Nazaré em Jerusalém. Mas, ali naquela região, a 350 metros acima do nível do mar, de onde se pode ver o mar, como escreveu o espírito Humberto de Campos em A Boa Nova, como a descreveu naquele promontório, com riqueza de detalhes. Deus abençoe o apóstolo Xavier, a pulcritude da sua mediunidade, o ambiente, a narrativa de que João fora buscá-la em Nazaré e trouxera a tradição de que ela enfermara e visitando Jerusalém lhe morrera, agora está retificado em documentos históricos que dizem que João novamente foi buscá-la e trouxe-a até o momento em que ela desencarnou. E sobre aqueles escombros, a grande vidente alemã religiosa, Emmerich, teve uma visão, descreveu a região com tantos detalhes, os escombros, sem nunca ter ido ali, que arqueólogos constataram e ergueram sobre os escombros originais o que hoje nós vemos. A casinha de 3 cômodos, em pedras, com uma psicosfera de paz, de amor, que comovia os turistas até as lágrimas. É conhecido como os turistas são aves de arribação, gárrulas. Ao acercarem-se da região desde a 100 metros, havia uma mudança. O silêncio, a unção. E em fila adentravam-se na primeira sala onde o sacerdote orienta para que se saia pelo lado oposto. Há uma estátua. Ali estiveram o Papa João Paulo II e o atual. Celebraram missa. Confirmaram em base de documentos ser legítima a localização. Mas para nós, para o pequeno grupo, nós éramos 8, Nilson e eu, Regiane e José, Delcio e Carmen, sua mulher, Jorge e Lúcia, sua mulher, teve um significado muito especial. Levávamos já as informações colhidas no livro A Boa Nova. Então o nosso pensamento recuava 2000 anos e evocava a Senhora, a Mãe de Jesus, nos últimos dias da vida, por volta de 57 da nossa era, amargurada ao saber que os discípulos do seu filho eram perseguidos em Roma, crucificados, atirados às feras, assassinados cruelmente. E ela ali era a mãe dos desesperados. Na página de Humberto de Campos em A Boa Nova,
Ao momento, quando o leproso chega e pede agasalho, e Maria o recebe, unge-lhe as feridas com bálsamo, atende-o, dá-lhe um caldo refrescante e nutriente, põe-o a dormir. No dia seguinte, o estranho parte à porta e diz-lhe: Senhora, vós fostes a mãe de nosso Senhor, mas para nós sois a Mãe Santíssima da humanidade. A partir de então, ela se ficou alcunhada como a Mãe Santíssima pelo seu amor e misericórdia. Ali teria vindo também Maria Madalena, que é leprosa no Vale dos Imundos, quando percebeu que ia morrer, resolveu despedir-se de João e dela, e empreendeu a longa peregrinação. Viajava à noite, por causa da ardência do dia, tomou embarcações, chegou a Éfeso, e muito alquebrada caiu às portas da cidade. Em delírio, chamava pela Senhora e por João. Narra Humberto de Campos, em A Boa Nova, que um casal de cristãos que morava na cercania, ouvindo-a, levou-a até a casinha do promontório, mas ela já havia perdido a consciência, delirava. Durante 2 noites e 3 dias, a antiga equivocada de Magdala delirou sob os cuidados da Mãe Santíssima e morreu, sendo sepultada por João e pela Senhora. Quantas evocações comovedoras! A doutrina espírita penetra-nos de tal forma, resgata o Evangelho de Jesus com tanta profundidade, que não podemos impedir as emoções, todas elas fundamentadas na razão, dando-nos beleza, convidando-nos a uma mudança de vida, à transformação moral, à regeneração, ao perdão. Incompreendidos, compreendendo. Perseguidos, sem revidar. Tendo inimigos, mas não sendo inimigo de ninguém. Dando a cada um o direito de desvairar-se e agredir com fúria, sob a justificativa mentirosa de defesa do ideal do espírito, da sua pureza. Como se o espiritismo precisasse de defensores. Uma doutrina que necessita de defensores transitórios não resiste, porque eles morrem. A doutrina valerá pelos seus fundamentos, pelas suas diretrizes, pelo seu conteúdo, e não por aqueles que se arvoram em defendê-la. Para quê? Se ela necessitasse de defensores, com a morte deles também seria a sua destruição. Quem defendeu o cristianismo dos maus cristãos, da Inquisição, das cruzadas, que nada tem a ver com Jesus, dos dogmas arbitrários, dos cismas, desde o quase primeiro de Jerusalém, que a humildade de Pedro ajoelhando aos seus pés de Paulo evitou que dividisse a pequenina igreja nascente. Sempre as criaturas humanas, despóticas, presunçosas, desejando projetar-se sob a justificativa de que estão projetando o ideal. Como mentem. Como mentem. Tudo isso passava no